Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades pode ter ao mesmo tempo a abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuasse a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, em certos casos, torna-se até mesmo um dever se disso deve resultar um bem, e sem esse procedimento o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade e, ainda mais, usamos de forma injusta, caso façamos o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar.
não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta, de forma bem clara, nas palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos. O perdão das ofensas. Simeão, Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai estas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os torne vulneráveis à agressão, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos como tendes necessidade de serdes perdoados, e se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento teríeis se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-os de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, num bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra o meu próximo. Paulo, Apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Será que, em vós, autoanalisando, não fostes vós o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isto é uma razão a mais para serdes indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada.
Admitamos que fostes realmente o ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenastes a situação por vinganças e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente se depender de vos impedir as consequências e não fizerdes, sereis sem dúvida culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Neste caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem: eu perdoo, e acrescentam: mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto de minha vida. Isso é um perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. A indulgência. Joseph, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou, se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos e, se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando e ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? E que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e que, portanto, valeis mais que o culpado. Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrirei os olhos somente para vós mesmos? Sede, portanto, severos para convosco, mesmo indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, consequentemente, perdoa muitas vezes os erros que repreendeis ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensai que vós que proclamais tão alto, maldito, podereis, talvez, ter cometido erros mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como a usastes para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a prosseguir no bem. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos humanos, ocultando-as assim aos olhos daquele que em tudo vê impureza.
Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não vos esqueçais nunca de lhe dizer pelos vossos pensamentos, especialmente pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Estendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que solicitais ao Senhor quando implorais o perdão? Esquecimento? Só isso? Se assim fosse, resultaria em nada. Pois, se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, não pune, mas também não vos recompensa. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se haja feito, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Pedindo perdão por vossas transgressões, pedis a Deus o favor de suas graças, para não mais cairdes nelas, e a força necessária para entrardes no novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar ao arrependimento a reparação do erro. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é, muitas vezes, bastante transparente aos vossos olhos. É preciso acrescentar-lhe o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis que vosso Pai Celeste fizesse por vós. Trocai a cólera que desonra pelo amor que purifica. Pregai e exemplificai essa caridade ativa e incansável que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que se tornou visível apenas aos olhos do Espírito. Segue o divino modelo, segue os seus passos, que vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todas a vossa cruz e subi, sofridamente, mas com coragem, o vosso calvário. A glorificação está no cimo. Duffitre, Bispo de Nevers, Bordeaux. Meus caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado do qual vos deveis livrar para subir o cume da montanha do progresso. Por que havereis de ser observadores tão exigentes para com vosso próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando cessareis de perceber no olho de vosso irmão argueiro o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Acreditai nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem muito orgulhoso, por se julgar superior em virtudes e em méritos aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o julgará por isso no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Ambas consistem em ver apenas superficialmente os defeitos dos outros e ressaltando neles o que há de bom. Ainda que o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre existe, em algumas de suas regiões mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes daqueles que te conhecem e que tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho está iluminado e, ao longo do trajeto, pode ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo como para consigo mesmo. Em uma palavra, caridade para todos e o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. É permitido repreender os outros? São Luís, Paris, 1860. Se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente não.
uma vez que cada um de nós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para o fazerdes com moderação, com um objetivo útil, e não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir a nós para ver se não a merecemos também. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal exista. Seria inconveniente ver por toda parte somente o bem. Seria uma ilusão que prejudicaria o progresso. O erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável fazer isso apenas para satisfazer a nós mesmos com um sentimento de malevolência e de alegria ao verificar o defeito dos outros. Ocorre o contrário quando, lançando um véu sobre o mal, ocultando-o do público, limitamo-nos a observá-lo para tirar dele lição pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar fazer o que repreendemos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele os problemas da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Esta questão é muito delicada. É aí que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é preferível o homem cair do que vários serem enganados ou serem suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e das desvantagens. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos. A lei de amor. O egoísmo. A fé e a caridade. Caridade para com os criminosos. Devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? O maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para liquidar sua dívida.
O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, e dizia: Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, que eu vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e indo embora, fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: Mau servidor, perdoei tudo o que me devias, pois me pediste isso. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. E deste modo que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão, do fundo do coração, as faltas que tiverem cometido contra vós. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática destes ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo-lhes mostrado a moeda, disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhe respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar, haviam feito disto uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles, um tema de discussões daqueles dias que os enfurecia, sem que a pergunta a Jesus: devemos ou não pagar o tributo a César? Não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma cilada, e conforme a resposta, pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se lhe deve. Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, extraído de uma situação particular.
Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um como cada um deseja que se respeitem os seus. Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. Instruções dos Espíritos. A Lei de Amor. Lázaro, Paris, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume, de forma completa, a doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançados e corrompido, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. Num ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem, deslumbrado, seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse Eliseu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que da